a gente precisa dar uma acomodada no coração, né? Entrar em sintonia, entrar em energia com a espiritualidade que nos cerca, que aqui comigo ou aí junto com cada um de vocês, a gente sabe que quando a gente fecha a energia para um tema desses, a espiritualidade amiga se aproxima e nos ampara, e nos dá exatamente a força necessária e nos protege. E pedindo com o coração cheio de muito amor, muito carinho, nós vamos ler um trechinho do Evangelho, uma mensagem para começar. E o Evangelho de hoje abri agora, foi em Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. É uma mensagem do pároco de Arnes, em Paris, 1863. Ele diz, meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança, ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Essa mensagem mostra exatamente o que nós estamos estudando, né, John? É exatamente a mediunidade, a capacidade de cura que algumas pessoas trazem na sua proposta encarnatória. Ela tem um vínculo muito mais do que direto com a nossa divindade, porque é ele que faz a cura. O médium é um instrumento. O médium é a ferramenta de acesso. Não que Deus precise disso, mas nós que estamos encarnados aqui precisamos desse link. A gente às vezes fica até pedindo, reza por mim, faça isso por mim, faça... A gente faz vários pedidos, porque ainda nós somos tão pequenininhos e precisamos disso. E a mensagem inicial eu trouxe do livro Pão Nosso, do Chico, e peguei a última, e ela tem tudo a ver com isso. Ela diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Foi que Jesus falou e João registrou. Diz assim, se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista, cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Dirá diretrizes nobres para os outros, contudo marchará dentro delas, por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo a estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrará recursos inesperados de ser útil. Não deblaterás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate, palavroso quanto o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-los brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, tua fé terá sido em vão. Queres comentar alguma coisa sobre essa mensagem? Não, porque a gente acaba fazendo spoiler da própria aula. Mas essa mensagem faz uma provocação de quanto a gente ainda está nas assertivas negadas, né? Não criticarás. É difícil, né? A gente ainda chega lá. Nós vamos chegar no compêndio do complemento de cada assertiva dessa. É esse o propósito. Então,
Vamos lá? Bora. Bom, nós estávamos falando capítulo 4, parte 2. A abordagem é sobre a mediunidade. Então, nós falamos sobre o fluido vital, o princípio vital, a energia vital, é que essa energia é necessária para que a mediunidade se manifeste, como o médium doa esse fluido, de que forma que os espíritos fazem uso para isso. E ele estava abordando sobre o princípio vital que reside no fluido universal e como é que acontece isso. E a pergunta que nós temos para hoje, então, é qual o papel do médium nesse fenômeno? E Kardec obteve a seguinte resposta. Já disse. O fluido do médium se combina com o fluido universal animalizado, com o fluido universal para dar vida à mesa. Ele está falando das mesas girantes, e a questão era uma abordagem dessa mediunidade, de que forma que o médium conseguia transferir energia para que a mesa fosse movida pelos espíritos. E aí ele diz aqui, mas notem bem, essa vida é apenas momentânea. Então, essa vida dada à mesa, né? Ela se extingue com a ação, ou seja, quando a mesa cumpre uma resposta, né? Cumpre um movimento, e frequentemente antes do fim da ação, assim que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. Então, ele comenta exatamente aqui, nos ensina que as mesas só giravam de acordo com o potencial de fluido vital disponível através das pessoas que tinham mediunidade ou que têm, se alguém for resolver realizar a experiência, capaz de fazer com que um espírito se manifeste através dessa mesa, fazendo a movimentação. Certo? E a pergunta seguinte, antes de eu te passar para fazer algum comentário, John, ele diz assim: o espírito pode agir sem a participação de um médium? Diz aqui, ele pode agir a revelia do médium. Muitas pessoas servem como auxiliares dos espíritos para certos fenômenos sem sabê-los. O espírito extrai delas como de uma fonte, o fluido animalizado do qual tem necessidade. Assim, a participação de um médium tal como vocês o entendem nem sempre é necessária, o que ocorre, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. John, quer explicar um pouquinho disso para nós? Que eu acho que essa você tem uma bagagem bem interessante sobre as pessoas que perdem energia e não percebem. Faça um comentário para nós aí. Certo. Quero só fazer um adendo ali na primeira fala, quanto à energia cósmica universal, a energia vital que foi colocada ali. Acho que de uma forma equivocada, às vezes nós interpretamos muitas vezes de uma forma equivocada, porque a energia que facilita essa conexão, esse uso, né, dos espíritos, o que utiliza essa energia, se chama ectoplasma. É a energia ectoplasmática que faz com que os espíritos consigam fazer esta manifestação, né? Quando ele fala ali sobre a revelia do médium, ou seja, a ausência do médium e a perda de energia das pessoas, a gente começa a perceber, assim, muitas pessoas nem sabem, às vezes, que está doando, né? As pessoas, às vezes, não sabem que está fazendo essa doação ectoplasmática aí. Não é, Ana? A Ana está online conosco aqui, ó, a Ana Moraes. Às Só vezes, sabe que fica cansado. exatamente. Daquele cansaço, aquela perda de energia, do nada bate um cansaço muito grande, um sono e fome. Muita fome. Às vezes frio, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo utiliza de energia. Ele precisa da energia cósmica universal, que é a energia que faz esse aterramento do ectoplasma. Só que nem todos têm a consciência de que isso acontece, né? Eu demorei um pouquinho para entender também a minha mediunidade. Eu sabia que alguma coisa saía de mim, mas não sabia o que era. Então,
quando aconteceu que eu comecei a estudar, que eu comecei a compreender que eu tinha essa doação clara do ectoplasma para as materializações espirituais, eu deixei de ficar cansado? Não, mas pelo menos eu entendi o porquê que eu ficava cansado, né? Mas, assim, é bastante importante a gente saber que existem esses médiums inconscientes que fazem essa doação, né, do ectoplasma sem saber, mas também existem as manifestações espirituais que realmente não precisa da presença do médium que tem essa doação forte do ectoplasma, mas sim do acoplamento de espírito com perispírito, que é aquela intuiçãozinha que vem ali, né? Vem falando ali, olha, faz isso, faz aquilo, aquele ventinho que de repente bate um quadro na parede, né? Então a gente começa a perceber também. E já quero trazer aqui uma curiosidade para quem depois quiser pesquisar, que eu acredito que, pelo que eu vi, não aparece aqui no livro. Eu gostaria de trazer, até peço licença para você, para poder colocar essa situação. Mesmo que muitas pessoas nos procuram na casa espírita e falando, olha, eu não sei se eu tenho mediunidade, porque às vezes acontecem umas manifestações meio estranhas em casa. E realmente numa conversa fraterna a gente percebe que a pessoa não tem esse princípio, não tem essa energia ectoplasmática latente a ponto de fazer com que ocorra esse tipo de manifestação. Mas vem a pergunta, você tem animais em casa? Os animais possuem uma densa camada de ectoplasma, principalmente os gatos, que, além de facilitar as conexões espirituais, também barram a negatividade, a energia negativa, né? Então, acho que essa era a consideração que eu queria fazer, porque isso não está no livro. Eu acredito que não, porque eu já estudei várias vezes e não está no livro isso. Você trouxe duas coisas aí, John. Primeiro, esse nome do fluido energético como ectoplasma, a gente percebe que não vai encontrar essas informações no Pentateuco, e sim em livros mais recentes de comunicações, livros da literatura espírita mais recente, que vão trazendo maiores esclarecimentos, situações mais recentes, e que esse nome é dado como ectoplasma, né? Que é um fluido e uma camada energética que existe sobre a Terra, que propicia e que ajuda nesse processo. E é uma energia ainda que o homem não conhece, ele não domina, ele não controla, né? Mas percebe alguma coisa sobre isso. E a segunda situação que você falou ali dos animais, lembrando que os animais têm essa densidade de poder favorecer algumas manifestações, mas eles também têm o poder da limpeza, né? Então, a Cíntia chegando aqui, o seu Valmor, Dona Gracinha, boa tarde. Estamos entrando na pergunta 16 do Livro dos Médiuns. Ana, é bem assim, né, Ana? A gente vai andando por aí e, de repente, sem mais nem menos, dá uma moleza sem fim. Você, a Cíntia, percebe isso, a gente já conversou sobre essa situação, e dá uma coisa que eu não sei o que é. Dá um banzo. Dá um banzo, dá um banzo. E eu me lembrei aqui que, numa sessão doutrinária, essa semana, teve uma manifestação espiritual e que o espírito não sabia muito sobre a nossa casa, mas ele disse que tinha sido encaminhado, e ele disse o seguinte: eu estava lá naquela pessoa que tem a mesma abertura, o mesmo buraco que esse médium aqui. Ele falou para mim. E isso você veja, até espíritos às vezes não têm a informação, eles estão vagando na crosta e eles percebem só a possibilidade de comunicação, mas eles também ainda têm muito a aprender. Não é porque virou espírito que ele ficou sábio e virou do bem. Então, a gente, quando desencarna, tem todo esse processo, e esse irmãozinho desencarnado estava pedindo ajuda, e ele estava se manifestando, ele chegou, percebeu que tinha uma pessoa com a abertura mediúnica e estava
em tese para nós encarnados incomodando, e foi encaminhado para cá e a gente trabalhou com ele. Então, só para mostrar que tem essa situação. Voltando para a nossa questão do livro, nós estamos na pergunta 16, então nós já falamos sobre o fluido, sobre o ectoplasma. A pergunta 16 foi feita por Kardec, dizendo: a mesa animada age com inteligência, ela pensa. As mesas girantes respondiam às perguntas. E foi isso que entregou Kardec. O que os espíritos dizem? Ela pensa tanto quanto um bastão, com o qual vocês fizessem um sinal inteligente. Todavia, a vitalidade com a qual está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Portanto, entendam bem, a mesa que se move não toma espírito, não se torna espírito, e não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. O que ele quer dizer com isso? Se nós pegarmos uma varinha do Harry Potter e a gente dizer sim, sim, não, não, nós estamos dando inteligência ou para essa caneta. Se alguém me fizer uma pergunta e eu responder com a codificação isso sim, isso não, eu não estou transformando essa caneta em mim, ou no meu pensamento, ou na minha inteligência. Eu estou fazendo ela agir. Assim, as mesas faziam as manifestações daquele espírito que estava proposto a responder, envolvido naquela sessão mediúnica. E aí tem uma observação, essa questão, dizendo assim: usamos com frequência uma expressão análoga na linguagem usual. Dizemos a respeito de uma roda que gira com rapidez que ela está animada de um movimento rápido. Mas é força de expressão. Né? A gente tem, por hábito, na nossa linguagem, dizer que algumas coisas, quando estão desenvolvendo situações como se ela tivesse vida. Não, ela está extremamente acelerada. A gente pega um motor, está acelerado. Não é o motor que está acelerado. Não é que ele tenha vida própria. Ele está em alta rotação. Certo? Então, a gente precisa ter cuidado. O que você fala sobre o pêndulo, Ana? Sobre as respostas dadas sobre o pêndulo? Eu creio que o que você está perguntando é se as respostas são dadas por espíritos. Não, não é a mesma da mesa. O pêndulo responde à energia. É uma relação de radiestesia, uma relação direta entre a energia do paciente e o pêndulo que você está colocando para ele aqui, fazendo com que ele vibre. É vibração energética, é magnetismo. Nós vamos falar sobre magnetismo logo ali à frente, porque vou falar até agora, Ana, você me chamou a atenção, acho pertinente. Eu fui buscar o significado do dicionário sobre magnetismo, porque o livro vem dizendo ao longo que Kardec era magnetizador. E tinha muito isso, profissões disso, ligadas a isso. E eu fui saber o que é magnetismo. No dicionário diz para nós assim: é o conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos. Quando a gente pega, peraí, aqui, ó. Quando a gente pega, isso aqui são ímãs, ó. Quando a gente faz isso aqui, há um magnetismo, há uma relação, uma força produzida, derrubei o meu, há uma força produzida entre dois ímãs, ou seja, dois magnetos aqui. Isso é magnetismo. Então, quando a gente tem um pêndulo e você faz com que você segura para fazer a relação, para fazer a leitura magnética do teu paciente, ele vai fazer com que o pêndulo, a energia do pêndulo, por isso a gente limpa o pêndulo antes de fazer, você faz todo o processo de
desconexão da tua energia para o pêndulo para que ele haja com a do paciente. E quando ele começa a vibrar, ele vai vibrar no magnetismo entre aquela peça e o paciente, certo? Então, não é uma resposta inteligente como se esperava é uma resposta energética. Já as mesas girantes, em que os espíritos utilizavam dessa ferramenta para se manifestar, eram exatamente o espírito. Como eu estou pegando esse caderno, eles faziam uso da força, usando a energia que tinha ali, mas eles, com a inteligência deles, faziam as respostas. E não a resposta nem dos médiuns que ali estavam, e não é a própria mesa pensando, certo? Não sei se esclareceu, Aninha. Agora Eu gostaria de fazer uma fala sobre a sua colocação. Quando nós estudamos lá, agora eu nem lembro se é no ensino médio, acredito que seja, sobre os elétrons, cárions e ânions lá, que eles fazem aquelas ligações chamadas de ligações eletromagnéticas, certo? O que nós temos aí? Vou colocar de uma forma mais tranquila, eu acredito. Nós temos a força central da Terra, certo? Digamos que nós temos aqui a força magnética da Terra, digamos assim. Aqui nós temos a energia cósmica universal, que é a energia que rege o universo, mas falando do universo sob o prisma da Terra, tá, gente? Porque o universo é muito maior do que a Terra. Então assim, aqui universo está do globo, então. Isso. Aqui está essa energia. E aqui são íons, cátions e ânions, as energias. Quando nós usamos o pêndulo, o nosso corpo possui também íons, cátions e ânions no nosso perispírito. Então, o que acontece é a conversa do pêndulo com a energia que está associada àquela pessoa, àquela terapia que você está fazendo. Esse é o magnetismo terapêutico do pêndulo. Depois eu te explico mais tranquilo, ou você vem aqui, ou a gente conversa por telefone, mas é mais ou menos isso. É a ligação da energia que o pêndulo está aberto naquele universo, dentro daquele campo energético, com a pessoa que está ali na maca ou na cadeira, recebendo aquela terapia. Aí não tem a influência espiritual, não diretamente. Ok. Então, aqui, voltando nas perguntas, para a pergunta 17, diz: qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? É exatamente nesse debate que nós estamos seguindo. Aí, a resposta que deram: o espírito é a causa, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. É exatamente o diferencial do pêndulo. O espírito aqui assume o papel do magnetismo, que seria a reação energética, e ele toma conta, faz uso do fluido para trazer a informação. E a pergunta 18, nesse caso, que papel a vontade do médium desempenha? A resposta é convocar os espíritos e auxiliá-los no impulso dado ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável? Na pergunta complementar. A vontade, vamos lá, ela acrescenta força, mas não é sempre necessária, uma vez que o movimento pode ocorrer contra essa vontade e a despeito dela. E esta é uma prova de que há uma causa independente do médium. E ele faz um alerta ainda, sempre pensando para as mesas girantes. O contato das mãos nem sempre é necessário para fazer um objeto se mover. Ele, em geral, é necessário para dar o primeiro impulso. Porém, uma vez que o objeto esteja animado, pode obedecer à vontade, sem contato material. Isso depende tanto do poder do médium quanto da natureza dos espíritos. E nem mesmo o primeiro contato é sempre indispensável. Temos a prova disso nos movimentos e deslocamentos espontâneos que sequer cogitamos provocar. É toda sua o comentário, John. Todo Vamos lá. seu.
Vamos lá, vou pegar ali desde o início para a gente não perder nenhum detalhe, porque essa questão aqui ela é rica em detalhes que são imprescindíveis para o nosso entendimento. Quando ele fala ali sobre o papel da vontade do médium, ele quer dizer nada mais do que, tá, tem como o médium interferir nisso aí? Ele colocar vontade? O espírito quer escrever A, ele vai lá e quer escrever B, né? E a resposta dos espíritos diz que ele acrescenta força, mas nem sempre é necessário, certo? Uma vez que o movimento pode ocorrer contra a vontade e o despeito dela, esta é uma prova de que há causa independente do médium. Isso significa que, primeiro, né, claro, todos os cuidados foram tomados ali. E quando ele fala ali na questão anterior, que eu não comentei, sobre auxiliar os espíritos, auxiliar nesse impulso, ele quis dizer que quando havia essa conexão do espírito com o médium, existia aquela preparação do médium, né, gente? Então, aqui nós já estamos falando depois de um período, né, que começou todo esse trabalho de Kardec. Então, os médiums que estavam na mesa eram médiums sérios, né? Eram médiums que estavam preparados para aquilo. Então, assim, como eles estavam conectados, não tinha como o espírito vir trazer uma resposta dessas, por exemplo, e o médium querer colocar o que ele achava que era, o que deveria ser, né? Ao contrário de, claro, muitos lugares e muitas pessoas podem sim forjar algumas coisas espirituais. Por quê? Porque o problema está aqui, na conduta do médium. O médium falácia que a gente chama, né? Prega uma coisa, vive outra. Qual é o tipo de espírito que está ali? Um espírito que facilmente vai manipular, né? Respostas, psicografias, o próprio magnetismo. Mas também mostra ali que, como prova, durante as sessões, muitas coisas eles nem pensavam em mover, mas os espíritos, para trazer uma certeza, para trazer uma base mais sólida do que os médiuns estavam fazendo ali, acontecia de forma espontânea o deslocamento desses corpos físicos, né? Aqui o irmão Oscar faz o comentário sobre as histórias vividas de médiums que tentam interferir nas psicografias sem conseguir realmente. Nós temos que lembrar sempre que nós estamos falando de ações dos espíritos através de seres humanos encarnados na Terra. A Terra é um ambiente em que os espíritos que aqui estão, ainda na sua grande maioria, imperfeitos, a não ser alguns ícones que a gente sabe que agora no processo de transição planetária tem vindo auxiliar, como veio Jesus, os seus apóstolos, como eventualmente vem alguns missionários para trazer, como foi Kardec, como foi Chico, e outros tantos que às vezes não tão famosos, mas fizeram maravilhas na transformação. Bom, nós estamos falando de gente. Nós temos vários casos de médiuns que vêm, assinam um acordo, vêm com uma missão maravilhosa e daí se encanta com a matéria encarnada e desvia. E aí, isso tem, inclusive, macula a imagem até da própria doutrina, ela sente o reflexo, porque a questão do charlatanismo acaba... Claro, nós gostamos muito mais do insucesso do que o sucesso. Da mídia, da Ibope, é divulgado, as coisas ruins tomam uma envergadura muito grande, então isso atrapalha. Por isso que ele fala aqui, o papel de cada um nesse processo dos médiuns, no processo das manifestações. O médium, não sei se vocês já pararam para ver como é que funcionava essas casas, o sistemática, o procedimental. Os médiuns se reuniam, se organizavam, entravam em oração, entravam num propósito de concentração. E aí davam o impulso. É por isso que ele diz assim, o fluido é um instrumento, mas a causa
é o espírito, porque aí ele aproveitava aquele fluido, aquele ritmo energético, e aí começavam as respostas. Até hoje, ainda existem algumas brincadeiras equivocadas com relação a isso, que se tem isso, essa situação. Numa casa espírita, quando a gente vai trabalhar, a gente pede, entra em oração. Quando a gente vai fazer esse próprio estudo, a gente entra num processo energético para que a gente seja intuído nas melhores respostas, porque da nossa boca sai o melhor. E a gente ainda erra. E assim em todo lugar. Então, a gente proporciona, mas a ação mediúnica, a ação espiritual é muito maior. Quer algum Verdade. comentário? A Ana fez um comentário ali, super interessante. Ela colocou assim, mas no caso o médium vai sofrer as consequências das causas e dos efeitos, certo? Isso mesmo. Nós estamos num planeta escola, né? Então, assim, digamos que ele vai repetir a série ali, né? Aí, conforme ninguém sabe quais foram os acordos que ele fez espiritualmente, mas eu acredito que não existem máscaras que não venham a cair, ou aqui mesmo, antes da pessoa desencarnar, ou depois de desencarnada, né? Com certeza ela vai sofrer as consequências de escolher, digamos assim, a porta mais larga, ao invés de seguir a retidão da doutrina, que embora a porta seja um pouquinho mais estreita, mas depois os bônus hora lá no plano espiritual tá valendo, né? Essa deixa da Ana também nos faz alertar quantas vezes que a gente se depara com pessoas com vários trabalhos, não só mediúnicos, e daí, de repente, a pessoa larga e diz assim, não quero mais, não vou fazer mais, vou deixar para outra. É um risco, ele vai responder por isso. Ou pessoas que dizem, eu tenho medo, não quero saber disso, e ficar arrastando a hora de começar um trabalho de caridade, sabe? A pessoa tem intuição, sabe que percebe-se sua afinidade, sua predisposição a isso e fica se negando. O preço é de cada um. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ter medo, que a pessoa não possa se sentir inseguro, gente, porque assim, eu acredito que a maioria dos médiuns iniciou esse procedimento que é como um autoconhecimento. A primeira coisa é o medo, né? Poxa, é o meu corpo, é o que eu falo às vezes, é o meus couro, eu tenho que mandar nesses couro aqui, né? E a gente começa a ter medo. Por quê? Porque nós nos sentimos muitas vezes. É tão arrogante falar isso, mas às vezes nós nos sentimos usados, né, gente? Olha que feio isso, né? É pura arrogância mesmo. E aí bate aquela insegurança, aquele medo, talvez por falta de conhecimento, por ouvir de todo mundo fora que, porque espiritismo é isso, porque mexer com o espírito é aquilo. Mas nunca é tarde para você dar um passo, primeiramente, para conhecer. Tem muitas linhas espiritualistas, não tem só espiritismo, né? Tem pessoas que nascem para um caminho, outras nascem para outro caminho, mas não custa dar uma oportunidade para que você conheça a sua mediunidade sem medo. Busque uma casa espírita séria que vai te orientar com respeito, com carinho, com cuidado e com muito respeito com esses espíritos que aproximam-se de você. Esse é o mais importante, ter cautela, buscar um ambiente sério onde possa te orientar, para que aí sim você tomar a sua decisão. Não, eu quero ajudar, utilizar a minha mediunidade por esse caminho ou por outro caminho. Aqui o irmão Oscar diz que o conhecimento é a base de tudo e que muitas pessoas, ele falou antes ali, que não querem assumir o compromisso. Tem a ver com aquele medo. O medo tem a ver com o desconhecido. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Se eu olho uma máquina nova, é a mesma coisa que acontecia quando o telefone chegou. A gente tem várias cenas hilárias da época, quando a luz elétrica, uma pessoa que nunca viu um interruptor de luz, uma criança, quando você aperta e liga e desliga, liga e desliga, eles ficam com medo e até conhecer. Aí não quer parar. Exatamente. O medo é isso. E quando a gente conhece, é libertador mesmo, Ana.
é libertador quando a gente conhece, porque aí você vê. E o compromisso, você vê a tua transformação. E o compromisso, junto ao conhecimento, eles têm uma exigência. A você se transformar, porque você se torna responsável. Tudo, como é que é aquela frase, John, sobre o conhecimento? Ai, fugiu. Daqui a pouco eu lembro, porque quanto está no Evangelho, que quanto mais conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Isso mesmo. Certo? Então, quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai se apropriando. E aí a nossa conduta também precisa se ajustar em cima. Se eu sei que é errado, como é que eu vou fazer? E o errado não é só aqui na hora do estudo. O errado está desde a hora que eu abro os olhos para levantar e agradecer o meu dia, tudo o que eu faço até eu retornar à minha cama e ainda pedir para que no desdobramento, na hora que o meu corpo descansa, eu possa seguir o caminho certo. Mas vamos lá, voltando aqui. Eu ainda quero fazer mais uma interrupção. Faça. Lembrei de Isso uma é fala estudo. lembrei de uma fala do meu mentor espiritual. Meu mentor, o nome dele é Alfredo Velasquez, bem como é o mentor desse projeto nosso aqui. Ele, quando eu estava lá no início, assim, uns 4 anos atrás, eu era aquele médium rebelde ainda, naquela fase do... né, mãe? Você lembra bem disso? Naquela fase do se você conhece bem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, então por que que você não fala para mim, ao invés de eu ter que abrir e ler, né? Olha a imaturidade da pessoa. E aí, ele falava para mim assim, ei, ele sempre me chamou de Milico, né? Porque ele é um general que desencarnou, foi um general que desencarnou, e ele olhou para mim e falou assim, ei, Milico, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas também ela vai te cobrar. E não vai cobrar caro, vai cobrar no limite do seu conhecimento. Se você sabe que deve fazer isso, você já tem conhecimento, já se libertou para esse conhecimento, então a sua obrigação é fazer. Porque a cobrança é no nível do que você conhece ali. Claro. Era isso que eu queria falar antes da gente ir para a próxima. Tá, então vamos para a próxima, para a pergunta 19, para ver o que mais ela tem para nos esclarecer no dia de hoje. A pergunta é essa: por que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito? E por que nem todos os médiuns têm o mesmo poder? A resposta foi: isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com que se faz a combinação dos fluidos. Além disso, o espírito do médium simpatiza menos ou mais com espíritos estranhos que se encontram nele o poder fluídico necessário. Ocorre com esse poder o mesmo que com o dos magnetizadores, que é o maior ou menor em cada caso. No que diz respeito à afinidade para a combinação, há pessoas que são completamente refratárias, outras em que a combinação não se faz senão por um esforço de sua vontade, e outras, enfim, em que ocorre de forma tão fácil e natural que elas sequer a percebem, servindo de instrumento à sua revelia, como já dissemos. E ele nos remete ao capítulo sobre as manifestações espontâneas que virão na seguinte. Bom, veja lá o que diz aqui. Aqui tem muita coisa, muita informação para nós. Primeiro, nós temos vários médiuns, né? Com mediunidades totalmente diferentes. E ele diz aqui que, além dessa mediunidade, a vibração, olha isso, o médium simpatiza. O que ele quer dizer quando o médium simpatiza? Quando o médium são as práticas. Se eu vivo numa conduta reta e proba, ao meu lado vão estar espíritos que acompanham e vivem nessa situação. Agora, se eu me dou ao luxo de viver a luxúria, de viver abusos de toda sorte com o meu corpo, de viver os deleites que a vida material me oferece, quais são os espíritos que vão estar vibrando junto comigo? É a mesma sintonia. Então, eu vou ter respostas de afinidade, certo? E, ademais, o povo comenta muito com a gente aqui, perguntando, nossa, que linda a mediunidade do John, né?
Ai, que legal isso, ele enxerga, ele, os outros, alguns com medo. Ai, ele conversa com os espíritos outros. Ai, não sei. Gente, é dolorido. É muito dolorido. Porque essa criaturinha aí passa do lado de uma pessoa com dor e traz a dor para ele. Ele ameniza. Se a pessoa tem merecimento, às vezes chega a tirar a dor da pessoa, mas leva para ele. E ele processa isso, ele sente. Agora pense, você sair na rua, passa no trânsito, tem dois discutindo no trânsito. Ele está enxergando todos os espíritos que acompanham esse. E ver espíritos desencarnados, como ele mesmo nos conta, nem sempre é um Walking Dead. Você já imaginou você andando na rua? Você já assistiu Walking Dead? Você já imaginou você andando na rua e aquilo ali tudo, você se deparando com espíritos o tempo inteiro e alguns ainda acham bonito, percebem a abertura dele e vêm tocar nele. De vez em quando ele leva um sopapo na rua, a gente andando, ele simplesmente leva como se tivesse um esbarrão. Eles fazem para testar, porque percebem a capacidade de materialização do fluido que eu acompanho. É isso que eles dizem, cada um tem. Eu já entro no que eles dizem assim, completamente refratário. Passa por mim, eu tenho o que eu estudo. Às vezes eu tenho alguma outra intuição em determinados momentos, que é o que diz o esforço da sua vontade. E para o John, eu acho que ele se encontra aqui, de uma forma tão fácil e natural que ela sequer percebe, né, Ana? Quando se vê, já tomou conta e serve de instrumento, às vezes, a sua revelia. Se você não estudar, se você não conduzir, eu me lembro muito quando o John começou. Qualquer um, nós andávamos na rua de carro e de repente dava passagem, eu tinha medo de dar o carro para ele dirigir, se ele não tivesse totalmente equilibrado emocionalmente, eu tinha medo dele simplesmente dar passagem para um espírito e ele no volante e eu do lado, eu não dava. Eu tinha muito receio. E ainda, às vezes, se ele não está estabilizado, canso de estar andando na rua, nós dois em trabalho, fazendo alguma coisa, no carro principalmente, porque ele está mais tranquilo, e vem um irmãozinho e diz, ô tia, dá um 10 aí. Claro que a equipe espiritual que nos acompanha permite. Alguns irmãozinhos que estão precisando de ajuda e querem saber, querem uma informação, percebem a energia do processo. Então, isso é o cômputo dessas diferenças. Tem uma observação aqui que vale a pena. O magnetismo é, sem dúvida, o princípio desses fenômenos, como nós falamos do que é o magnetismo, mas não como se costuma entendê-lo, que é o que nós falamos sobre o entendimento. A prova disso é que há magnetizadores muito poderosos que não conseguiriam mover uma mesinha de centro, enquanto há pessoas que não são capazes de magnetizar, e até mesmo as crianças, para quem basta pousar os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Logo, se o poder mediúnico não depende do poder magnético, é porque há uma outra causa. O que ele quis dizer? Que o magnetismo ele é igual para todas as pessoas. Porém, aqueles que têm uma mediunidade maior, não precisam. Há crianças que conseguem fazer manifestações sem fazer esforço nenhum. E a gente sabe que, inclusive, a mediunidade de algumas pessoas sem controle são capazes de fazer barulhos, de a gente ouvir as batidas, tal qual começaram com as irmãs Fox. E nós temos um irmão aqui que anda reclamando desses barulhos que acontecem na sua casa, né? Ele não está online conosco aqui hoje, não, seu Valmor? Ele está, sim, seu Valmor, aqui conosco. Ele disse, o que está batendo na minha casa? E ele escuta essas batidas e fica aflito em querer saber. Ele disse, comece a conversar, comece a encaminhar esse irmão para que se manifeste numa reunião mediúnica, que ele poderá ser ouvido. Vamos lá. A próxima. A gente vai ter que encerrar, não tem como comentar. Eu gostaria de fazer vários comentários em cima de tudo que você falou. Que horas nós temos, John? Temos 10 minutos só. Então vamos fazer comentários, porque agora abre um outro item aqui no item 20 e tem muita conversa e estudar é isso. Nós não temos pressa em terminar, mas nós temos que esgotar
a cada frase, a cada parágrafo, o que a gente tem de melhor para aprender. Porque esse livro é para se ler 8, 10 vezes. Nós queremos ler uma vez em conjunto, bem lida, para daqui lá para frente fazer um outro estudo e retomar. Vamos lá? Bom, primeiramente, eu quero agora. Você falou da minha mediunidade ali, até assustou um pouco o pessoal. Pessoal, não se assustem, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho agora da parte mais técnica sobre isso. Até pena que o irmão Adilson não entrou conosco hoje, que foi meu primeiro professor da escola de médium ali. Bom, quando nós falamos de mediunidade, como a minha, por exemplo, a da Ana, a da Cíntia, que também estão online conosco, do seu Valmor, nós estamos falando de mediunidades ostensivas, que é isso que o item colocou ali para nós. Nós não precisamos fazer esforço para ter uma manifestação espiritual. Nós precisamos dar o nosso sangue para controlar de forma inteligente, de forma equilibrada essas manifestações espirituais, certo? Quando a mãe colocou ali, porque o John passa e tira as dores, uma das minhas mediunidades é plasmar a dor das pessoas. Por isso que quando as pessoas chamam às vezes para palestra, alguma coisa, eu falo, pessoal, meu forte é lá na sala de cirurgia. Eu sou o médium de passagem para as cirurgias espirituais, né? Claro, não nego palestra, adoro conversar com vocês. Mas assim, o que eu quis trazer? Porque quando ele fala ali, já na 19, que nem todo mundo tem a mesma mediunidade, a gente já começa a imaginar ali a escolinha do X-Men, né, gente? Cada um tem uma coisa diferente, né? Tem um que tem a mediunidade ali do olho, tem o Ciclopes, tem tal. A gente começa a ver que cada um tem algo de especial, algo diferente, que não é bonito. É responsabilidade em dobro você ter esse tipo de mediunidade. E outra coisa, ninguém, absolutamente ninguém, deve utilizar a mediunidade para subir num pedestal. Ninguém deve, de forma alguma, se vangloriar pela mediunidade que possui, independente de qual for. Independente. Nós nascemos com isso para semear, para plantar, para cultivar aquilo que nos é dado, né? Nós não podemos realmente viver como a escolinha do X-Men com as nossas mediunidades. Até estávamos conversando há um tempo atrás aqui, estávamos eu, a Flávia, a Bruna, os médiums aqui da casa, médiums ostensivos, né? E conversando sobre isso, justamente sobre isso. Aí, como nós temos a história da clarividência, clareaudiência, nós estávamos comentando sobre os espíritos que passaram por ali. E aí eu pensei assim, eu falei, gente, vocês já pensaram se pessoas normais ouvissem nossas histórias aqui? Nós íamos ser internados, né? E é mais isso que eu gostaria de trazer para vocês, que estão buscando esse conhecimento, encarem com seriedade, não é bonitinho, é perigoso. Mediunidade é algo perigoso, que nós devemos ter toda a cautela e todo o cuidado. Existem espíritos zombeteiros, esses que a mãe comentou, que quando percebem que eu tenho a materialização, eles fazem porque acham legal, acham divertido, na risada, na gargalhada. É por isso que a verdade que nos liberta é essa. Eu nunca sabia por que eu não conseguia ir, por exemplo, num barzinho com os meus colegas de faculdade, por que eu não conseguia conviver. Eu não entendia, eu não compreendia esse tipo de situação. Até o momento em que eu me libertei, porque eu tive a ciência daquilo que acontecia. Por quê? O motivo, né? Então, assim, é sempre importante ter esse cuidado para não perder o controle. Mediunidade é importante, se você nasceu com ela, é importante. É imprescindível você utilizar do instrumento que a espiritualidade confiou nas suas mãos. Mas o mais importante é usá-la com responsabilidade. Até temos orientado, muitas pessoas nos pedem orientações, até o seu Valmor, estou falando aqui esse ponto, porque eu tenho autorização dele, obviamente, né? Ele ontem perguntou assim, John, tem como você vir aqui em casa falar com esse cara aí que bate na minha janela?
E eu falei assim, seu Valmor, se o senhor pudesse ver a fila de gente que tem aqui na porta de vocês, porque o seu Valmor é Dona Gracinha, eles têm um trabalho de caridade muito bonito. Eu falei, então assim, orienta ele, se ele precisa de ajuda, que ele vá até a nossa casa, na mediúnica, e faça uma manifestação. Prestaram atenção? O momento certo, na hora certa, no local certo. É sempre isso que a gente precisa colocar na balança para mensurar o nível em que nós estamos nos encontrando, pelo menos buscando. É o equilíbrio. É o eu, John, como médium da casa no momento mediúnico. Eu, John, como o médium cirurgião espiritual. Eu, John, como psicoterapeuta da minha clínica. E eu, John, como estudante de advocacia. Eu, John, como a pessoa que trabalha no escritório de advocacia da minha família. Isso é muito importante saber diferenciar e dividir, respeitando que se você tem a mediunidade ostensiva, você vai ter que conviver com os espíritos ao redor. Eu estou aqui, tem 4 espíritos na porta, olhando e participando dessa aula. São bem-vindos, são acolhidos, mas aqui, ó, sempre no foco. Nunca perder o foco, os átrios do que é correto. Essa é a minha fala aqui para encerrar. Hoje eu parei por aqui. Gratidão, pessoal. Para aí, então vamos lá. Antes de a gente encerrar, eu quero só fazer um comentário antes da Cíntia, que termina ali. O Centro Espírita Irmão Oscar, que tem trazido vários comentários, ele disse que também queria conversar e escutar vocês. Você é muito bem-vindo, venha falar, a gente pode conversar muito mais. Se não for suficiente o nosso diálogo aqui, a gente tem vários canais de conversa, a gente pode trocar experiência, que vocês, pelo jeito, têm muitas também aí, e nós estamos muito abertos, alinhados a essa troca, porque sabemos que o momento é chegado da transição planetária. E é perceptível que, diante de um momento tão complexo como é o isolamento sanitário, e como nós nos conectamos, como a gente se abriu, que se não fosse por isso nós não estávamos aqui abrindo cada um nas suas casas, evitando perdas de tempo, de deslocamentos e estando em conversa. Então, nós também queremos conversar, queremos também ouvi-los, é um lugar aberto. A Cíntia fala uma coisa aqui muito importante, que é pessoas se vangloriando da mediunidade como se fosse uma brincadeira e uma forma de tirar vantagem. Esse é um grande problema que o próprio Livro dos Espíritos fala aqui sobre as respostas, sobre o cuidado. E por muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós, inclusive, já fomos alertados quando o John começou a gente começou a trabalhar com a mediunidade do John. Porque você tem que ter cuidado isso, ou vem um conselho, John, você tem que cuidar essa perda de energia. Exatamente. Tem que ter muito cuidado, mas tem coisas que você tem que ter humildade também, situações, pessoas que se empoderam com essa informação e crescem e acabam desviando. E aí, com certeza, pegam um rumo e começam também a buscar bens materiais, começam a cobrar aquilo que de graça receberam. Por isso, a gente procura deixar muito claro, todo o trabalho ligado à mediunidade é um trabalho extremamente gratuito. Essas nossas aulas, esses nossos estudos, é uma doação, é um voluntário, é uma entrega do nosso tempo. A gente prepara com muito amor, com muito carinho, com amparo espiritual, com certeza, porque mesmo que eu não percebo isso, porque eu não tenho essas mediunidades todas do John aí, às vezes ele não está comigo, mas eu tenho certeza, ao longo do tempo, a experiência me mostra que isso é o caminho. E é a mesma coisa quando a pessoa se prepara para fazer uma terapia, a pessoa se prepara para se doar. É uma preparação energética, é uma preparação e certamente um grupo espiritual acolhido. Aquelas pessoas que começam a se vangloriar, certamente elas interrompem um canal que é de lá para cá. Eu me lembro que eu recebi esse chamado de um espírito. Num determinado momento, no início, eu muita gana de curiosidade, com muita coisa, querendo saber como é que era, como é que não era. E um espírito disse para mim assim, ei, você está equivocada? O telefone toca daqui para aí.
e não aí da Terra para cá. E eu fiquei muito, vou contar para vocês, isso ficou engasgado na minha... Pô, se eu estou abrindo minha vida, me disponibilizando a isso, ainda vem me dar essa coisa. Orgulho. Foi muito difícil entender. E essas pessoas que começam a fazer manifestações fraudulentas, psicografias fraudulentas, uma hora a máscara cai. E daqui para frente as máscaras vão cair mais fáceis. Nós estamos apreciando o quanto isso está se modificando. Então, nessa energia de luz, nós chegamos ao final do nosso mais um estudo. E eu vou pedir, John, eu estou com a garganta seca, eu esqueci de trazer água aqui, para que você faça com carinho a nossa oração final, encerrando a nossa aula de hoje no item 19 do capítulo 4, parte 2 do Livro dos Médiuns, com o coração cheio de luz. Gratidão por todos que aqui estiveram conosco. Por favor, John. Então vamos silenciar esses nossos corações e a nossa mente eufórica, curiosa, né? E no meu caso, grato por estar aqui com vocês, estar aqui com você, mãezinha, te ajudando aí a não esforçar tanto essa tua voz aí. E ainda assim, agradecer também a toda essa espiritualidade, gente. Vocês não têm noção da quantidade de espíritos que acompanham os nossos estudos, nos auxiliando, né, a esse melhoramento, auxiliando, e aqueles também que gostam de ouvir as aulas. Então, eu quero agradecer a Deus, essa energia maior que nos rege, nos cuida, nos protege. A Jesus, o nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, aos nossos mentores, que com todo amor, todo cuidado e muita paciência permanece sempre ao nosso lado. A cada um de vocês que fez a doação deste tempo por estar aqui conosco, né? Pela participação de vocês, esses que estão participando nos comentários também. É sempre muito importante ter essa troca, porque ninguém aqui está para ensinar. Somos eternos aprendizes. Sendo assim, é com o coração cheio de alegria que eu quero fazer a prece do amor, da cura e da gratidão. Lembrando que somos seres tão pequenos, engatinhando nessa caminhada evolutiva da nossa vida, tão pequenos que somos, que possamos desejar sempre estar no colo desse Pai amoroso, que nos ensina em cada tropeço, em cada percalço das nossas vidas, para que todos aqueles que encontram-se com feridas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, que possuem essa sede de amor, de justiça, de autoconhecimento, que possamos todos ser libertos com aquela verdade que nos é plausível, que nos traz o raciocínio e o entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta terrena como no plano espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males e de todas as obsessões. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.